Amados irmãos e irmãs, grande a alegria da diocese e juntamente com seu pastor, o bispo, congrega os seus sacerdotes, sobremaneira nesse dia da missa do Crisma, em que nós vamos abençoar os olhos do batismo e dos enfermos e consagrar o óleo do Crisma. Celebra-se hoje na nossa diocese a instituição do sacerdócio. Não existe igreja católica sem o sacerdócio ordenado. O padre, abaixo de Deus, é tudo na igreja. É aquele que zela das coisas de Deus aqui na terra, trazendo Jesus na Eucaristia aos fiéis e a Ele também. A misericórdia pela confissão, o magistério da palavra e todo o serviço de caridade que depende das mãos honradas e abnegadas dos sacerdotes. Também nesta missa os padres renovam suas promessas sacerdotais. E eu gostaria que os senhores o fizessem de profunda alma. Renovasse aqui no altar o desejo da santidade sacerdotal. E aquelas coisas obscuras que ainda estão dentro dos seus corações, que elas sejam deixadas aqui debaixo do altar de Deus, como foram deixados os lençóis mortuários de Cristo, símbolo da morte temporária. O Padre de Deus não pode carregar no coração as misérias do mundo. E estas misérias nós queremos pedir ao bom Deus e ao anjo que guarda o clero desta diocese, para que nos ajude a nos livrar destas misérias. O centro do culto da Igreja Católica é o sacramento. Sacramento significa que o primeiro a intervir não somos nós, homens, mas Deus, que primeiro vem ao nosso encontro com seu agir, olha-nos e nos conduz até junto de si. Existe ainda outra coisa extraordinária. Deus nos toca por meio das realidades materiais, através de dons da criação, que Ele assume ao seu serviço, fazendo destes elementos instrumentos do encontro entre nós e Ele mesmo. O Papa Bento XVI, de venerável memória, nos ensina grandes coisas. Por exemplo, 4 são os elementos da criação com os quais o universo dos sacramentos é construído: a água, o pão de trigo, o vinho e o azeite. A água, como elemento básico e condição fundamental de toda a vida, é o sinal essencial do batismo, o ato através do qual uma pessoa torna-se cristã, o ato do nascimento para uma vida nova. Enquanto a água é o elemento vital em geral e por isso representa o acesso comum ao novo nascimento de todos os cristãos, os outros 3 elementos pertencem à cultura. O cristianismo os desenvolveu. Deste modo, aludem ao ambiente histórico concreto.
Deus agiu num lugar bem determinado da terra. Verdadeiramente fez história com os homens, ao revelar-se a Abraão e com ele formar o povo de Israel. Estes três elementos, por um lado, são dons da criação, e por outro lado, são também indicações dos lugares da história de Deus junto de nós. São uma síntese da criação e história, dons de Deus que sempre nos ligam com aqueles lugares do mundo onde Deus quis atuar conosco no tempo e na história, fazendo-se um de nós. Toda a preparação da revelação divina no Antigo Testamento tem um foco final: a chegada do Messias, através da encarnação, por obra de Deus, do Pai e do Espírito, no seio de Maria. Nestes três elementos há novamente uma graduação. O pão faz referência à vida cotidiana. É um dom fundamental da vida de todos os dias. O vinho recorda a festa, o primor da criação, em que se pode ao mesmo tempo expressar de modo singular a alegria dos redimidos. O azeite possui um amplo significado. Com efeito, a palavra cristãos, com que foram denominados discípulos de Jesus, já no início da igreja, formada a partir dos pagãos, deriva da palavra Cristo, tradução grega da palavra Messias, que significa ungido com óleo. Ser cristão significa provir de Cristo, pertencer a Cristo, ao ungido de Deus, aquele a quem Deus entregou a realeza e o sacerdócio para sempre. Significa pertencer àquele a quem Deus mesmo ungiu, não com óleo material, mas com aquele que é representado pelo óleo, com o seu Espírito Santo. Assim, meus irmãos, o azeite simboliza de um modo particular a permeabilização do homem Jesus pelo Espírito Santo. Nesta missa crismal, os santos óleos estão no centro da ação litúrgica. São consagrados pelo bispo na catedral para o ano inteiro. Assim exprime também a unidade da igreja, garantida pelo episcopado, e aludem a Cristo, o verdadeiro pastor e guarda de nossas almas, como chama São Pedro. E ao mesmo tempo, mantém unido todo o ano litúrgico. Veja a grandeza desse mistério. Ancorado no mistério da quinta-feira. Todo o ano litúrgico ancora-se nesta celebração em razão dos óleos. Enfim, os óleos aludem ao Horto das Oliveiras, onde Jesus aceitou interiormente a Sagrada Paixão. Contudo, meus irmãos, o Horto das Oliveiras é também o lugar onde Jesus subiu ao céu. A ascensão dele se deu no horto, tornando assim aquele lugar o lugar da nossa redenção. Deus não deixou Jesus na morte. Jesus vive para sempre junto do Pai, e por isso mesmo é onipresente, está sempre junto de nós. Este duplo mistério do Monte das Oliveiras também está vivo no óleo sacramental da igreja. Em 4 sacramentos, o óleo é sinal da bondade de Deus que nos toca.
no batismo, na confirmação, como sacramento do Espírito Santo, nos graus do sacramento da ordem e finalmente na unção dos enfermos, na qual o óleo nos é oferecido, por dizer assim, como medicamento divino. Como medicamento que agora nos torna seguros da sua bondade e deve nos revigorar e consolar, mas ao mesmo tempo aponta para além do momento da enfermidade. Veja a beleza deste elemento escatológico. O óleo dos enfermos nos alenta para além do momento da enfermidade, para uma cura definitiva, a nossa ressurreição com Cristo. Assim, o óleo, nas suas diversas formas, nos acompanham ao longo de toda a vida, desde o catecumenato e o batismo até o momento em que nos preparamos para o encontro com Deus, juiz e Salvador. Queridos padres, o sacerdote é chamado a preparar-se para a morte todo dia, a morrer de si, para revigorar a sua vida em Cristo. No coração do padre deve-se encontrar apenas a unção, a força do Espírito. Em suma, meus queridos sacerdotes, povo de Deus aqui fiel, a missa crismal, na qual o sinal sacramental do óleo nos é apresentado como linguagem da criação, fala de modo particular a nós, sacerdotes. Fala-nos de Cristo, que Deus ungiu como rei sacerdote, dele que nos torna participante do seu sacerdócio. Não é brincadeira ser padre, é algo muito sério. Da sua unção na nossa ordenação sacerdotal. No aniversário da nossa ordenação, nós devemos sempre repassar o rito no qual o mistério do céu nos acolheu no seu véu. O mistério deste sinal sagrado, na sua referência essencial, a vocação sacerdotal, precisa ser vivido e celebrado por nós sacerdotes. Aqui nós podemos compreender aquela palavra de São João Maria Vianney. Se o sacerdote católico, instituído por Jesus, souber o que é ser padre, ele morre, não de susto, mas de amor, porque o sacerdote é feito para amar, é feito para ser vítima, para se imolar com Cristo. O padre não se pertence, diz o bispo Fulton Sheen. O padre pertence a Cristo. O sacerdote é o homem da misericórdia. Já na antiguidade, etimologias populares anunciaram a palavra óleo, associaram a palavra óleo com a misericórdia. De fato, nos vários sacramentos, o óleo consagrado é sempre sinal da misericórdia de Deus. Por isso, a unção para o sacerdócio significa sempre também a missão de levar a misericórdia de Deus aos homens. E os senhores têm experimentado isso nesse tempo quaresmal, acolhendo os penitentes nas confissões. E às vezes nós passamos vergonha ao confessar o povo que é mais santo do que nós. Pessoas que choram seus pecados, que são tão pequenos em relação aos nossos. Por isso que o padre imundo não gosta de atender confissão.
porque ele se enxerga profeticamente no pecado dos penitentes e sente a sua alma nauseada pelas misérias deste mundo. Na lâmpada da nossa vida, queridos padres, não deveria jamais faltar o óleo da misericórdia. Não nos cansemos de procurá-lo a tempo junto do Senhor, no encontro com a sua palavra, recebendo os sacramentos, demorando-nos em oração junto dele. Eu às vezes tenho a tentação de pensar que alguns padres não rezam. É uma tentação. Porque a desgraça de um sacerdote começa no abandono do sacrário, no abandono do seu terço, no abandono da oração, como das freiras, dos consagrados, dos casados. Enfim, a desgraça nossa começa na falta de oração. Através da história da pomba com o ramo de oliveira, que anunciava o fim do dilúvio, e desse modo a nova paz de Deus com o mundo dos homens, tanto a pomba como o ramo de oliveira e o mesmo óleo tornaram-se símbolos da paz. É comum a gente ver o desenho da pomba com um galinho de oliveira no bico e a palavra paz. Os cristãos dos primeiros séculos gostavam de ornamentar as tumbas dos seus defuntos com a coroa da vitória e o ramo de oliveira, símbolo da paz. Sabiam que Cristo venceu a morte e que os seus defuntos repousavam na paz de Cristo. Eles mesmos sabiam que o Cristo os esperava, que eles tinham prometido a paz que o mundo não é capaz de dar. Lembravam-se de que a primeira palavra do ressuscitado aos seus discípulos fora qual? A paz esteja convosco. Por assim dizer, ele mesmo traz o ramo de oliveira, ele mesmo introduz a sua paz no mundo, anuncia a bondade salvífica de Deus. Jesus é a nossa paz, grande vitória. Portanto, os cristãos deverão ser pessoas de paz, pessoas que reconhecem e vivem o mistério da cruz, como o mistério da reconciliação. Nunca é demais pregar, meditar e rezar de frente da cruz. Cristo não vence com a espada, mas por meio da cruz. Vence superando o ódio, vence em virtude daquele amor maior que é o seu. A cruz de Cristo diz: não à violência. É justamente assim, ela é o sinal da vitória de Deus, que anuncia o novo caminho de Jesus. A vítima foi mais forte que os detentores de poder. Na autodoação na cruz, Cristo venceu a violência. Como sacerdotes, somos chamados a ser, na comunhão com Jesus Cristo, homens de paz. Somos chamados a opor-nos à violência e a confiar no poder maior do amor. Também pertence ao simbolismo do óleo, de que este robustece para a luta. Os degladiadores ou gladiadores de Roma se besuntavam de óleo para ter força para vencer. Isto não contradiz o tema da paz, é antes uma parte deste. A luta dos cristãos consistia e consiste não no uso da violência, mas no fato de que estes estavam e ainda estão prontos a sofrer pelo bem,
por Deus. Consiste, meus irmãos, no fato de que os cristãos, como bons cidadãos, respeitam o direito e fazem aquilo que é justo e bom. Hoje no Brasil, nós vivemos uma quebra do Estado de Direito, uma quebra da Constituição, em razão de uma inclinação carnal, mundana, ditatorial, para impor o controle, a liberdade das pessoas. Consiste no fato também de que rejeitam fazer aquilo que nos ordenamentos jurídicos em vigor não é direito, mas injustiça. Por isso, os cristãos, os católicos, jamais vão obedecer à lei do aborto. Como na França, o primeiro país do mundo a adotar na Constituição o direito do aborto. França, que já foi a filha predileta da igreja, hoje está se tornando um trapo humano, sem vida. Desde a Revolução Francesa, pagã e miserável, que abriu as portas ao comunismo e abriu as portas ao desrespeito da pessoa humana, a França só vem decaindo, vem morrendo. A luta dos mártires consistia no seu não concreto à injustiça, rejeitando a participação no culto idolátrico, na adoração do imperador romano, recusaram-se a ajoelhar-se diante da falsidade, da adoração de pessoas humanas e do seu poder. Com seu não à falsidade e a todas as suas consequências, exaltar o poder do direito e da verdade. Assim serviram a verdadeira paz. Também hoje é importante para os cristãos seguir o direito, que é o fundamento da paz. Por que o mundo está sem paz? Porque não se respeita o direito. O profeta Isaías fala disso fortemente. Por exemplo, quando se trata do assassinato de crianças inocentes, ainda por nascer, a eutanásia e tantas outras misérias, tráfico de órgãos, nós vamos ser sempre contra. É justamente assim que servimos a paz e vivemos seguindo os passos de Jesus Cristo, de quem São Pedro diz: quando injuriado, não retribuiu as injúrias. O padre não precisa ficar usando o púlpito para ficar brigando com quem não gosta dele na paróquia. E é muito triste quando você escuta, não é na nossa diocese, sacerdote que usa o púlpito para agredir o povo e reclama dos seus miseráveis pecados. Deus vê. Atormentado, não ameaçava. Antes colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sua cruz carregou nossos pecados e em seu próprio corpo, a fim de que os mortos para o pecado, para que mortos pelos pecados, vivamos para a justiça. O sacerdote deve ser o homem da verdade e não deve ter medo. E nós vivemos agora na igreja uma pseudo-liberdade dos leigos que se acham no direito de corrigir o padre, sem que o padre esteja errado. Isso não traz bênção. Aqui mesmo teve momentos duros em que pessoas criticaram a ação do bispo terrivelmente. Eu só estou no silêncio.
Na hora oportuna, todas as verdades serão desacortinadas e aqueles que usaram dos seus queixos e línguas, como católicos, terão que vir ao confessionário. Chegará a hora. Eu não guardo mágoa de ninguém, porque no dia da minha ordenação, quando eu deitei no chão, perdoei todos que iriam falar mal de mim, inclusive meu pai. Então isso não me interessa. Nunca fico respondendo a essas rádios que criticam o bispo, que criticam a igreja. Não precisa. É o tempo que vai responder. O tempo cura o queijo. O tempo é o martelo de Deus. Aguardem. Aguardem os que de pirraça tenta estragar a caminhada da igreja, como estes que ficam impedindo de arrumarmos a praça da igreja. Tudo tem o tempo, não precisa ter pressa. Quem atenta contra o padre, se o padre está certo, vai ter a resposta. Quem atenta contra a igreja, sendo a igreja correta, vai ter a sua resposta. E nós padres precisamos fazer tudo para ninguém ter nada para pegar na nossa vida. Desde estacionar o carro, nunca fazê-lo no lugar proibido, nunca atravessar o sinal no vermelho, nunca deixar de pagar as coisas, porque o sacerdote deve ser retilíneo como uma linha espichada. E só se consegue com a humildade, com a oração, com a adoração. Os grandes padres da igreja sentiam-se fascinados por uma palavra do Salmo 45. Segundo a tradição, o Salmo nupcial de Salomão, que era considerado pelos cristãos como o salmo para as núpcias do novo Salomão, Jesus Cristo, com a sua igreja. Ali disse ao rei, que é Cristo: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te consagrou com o óleo da alegria. Dê preferência aos teus iguais. O que é este óleo da alegria com o qual foi ungido o verdadeiro rei, sumo e eterno sacerdote Jesus Cristo? Os padres não tinham qualquer dúvida a esse respeito. O óleo da alegria é o próprio Espírito Santo, infundido sobre Cristo. O Espírito Santo é a alegria que vem de Deus. O padre recebeu no batismo a graça do Espírito, na crisma, na sua ordenação, nos sacramentos. A partir de Jesus, meus irmãos queridos sacerdotes, esta alegria se derrama sobre nós no Evangelho, na boa nova que Deus nos conhece, que Ele é bom e que a sua bondade é um poder superior a todos os poderes deste mundo. Há uma grande verdade: o padre é um homem amado por Deus. E a alegria do sacerdote é o fruto do amor. E o amor vem de Deus. O óleo da alegria que foi derramado sobre Cristo e dele passa para nós, sacerdotes, é o Espírito Santo. O centro de nossa vida é Deus. Esse amor que jorra infinitamente e faz de nós homens felizes por estarmos nos consumindo na obra de Deus, que é a sua igreja. Por isso não tem espaço para um padre ungido ser triste, ser desanimado, ser desafetado com as coisas de Deus. Porque, meus queridos padres, nós conhecemos Cristo e nele vivemos, o verdadeiro Deus, e nele sabemos
que Ele é bom para nós, para os homens. É bom viver porque somos amados por nosso Senhor. Na igreja antiga, o óleo consagrado foi considerado particularmente como sinal da presença do Espírito Santo, que se comunica a nós a partir de Cristo. O Espírito é o óleo da alegria. Esta alegria, queridos padres, é uma realidade diversa do divertimento ou da alegria exterior que a sociedade moderna deseja. A sociedade moderna deseja que o padre viva como o homem do século, que o padre se comporte como os homens do mundo. Não, o sacerdote é um homem separado, segregado. O sacerdote está no mundo, mas não é do mundo. O sacerdote é um homem que, com seu testemunho, com seu modo de ser, lembra aos mundanos, aos transeuntes da história, que existe o céu. Então João Maria Vianney foi para Arnes para mostrar o céu ao povo. Essa também é a nossa missão. O padre não é o homem das gargalhadas, das palhaçadas, das coisas feias que os homens do século fazem. O sacerdote é o homem do recolhimento. É o homem que adquire uma autoridade espiritual pela sua maneira de ser. A nossa alegria está nas coisas santas. A alegria nossa vem de Cristo. Ela é diferente da alegria do mundo. Essa também nos dá constantemente, mas também pode, sem dúvida, existir com sofrimento. A alegria do padre também pode ser mantida com sofrimento. Dá a capacidade de sofrer e no sofrimento de permanecer também intimamente feliz. Como é a morte de um padre santo? Uma morte feliz. O padre, ungido e tocado pelo azeite do Espírito Santo, deve evangelizar até na hora da morte. Quem não morre de novo, de velho não passa. E o sacerdote que chegará a uma idade avançada deve continuar sendo a alegria de Deus para o mundo, até na hora da morte. Os apóstolos, os primeiros cristãos, depois de serem flagelados pelos inimigos, a mando do Sinédrio, saíam de lá contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Deixa uma frase de Santo Agostinho para os senhores. Santo Agostinho diz, abre aspas: se falam mal de mim, não me diminui em nada. Se falam bem de mim, não me enaltece as virtudes. Fecha aspas. Quem ama está pronto para o sofrimento. E é amado pelo amado que lhe fortalece no seu amor. E precisamente por isso experimenta uma alegria mais profunda. A alegria do padre vem do mistério, desta realidade que nós não sabemos explicar, mas que a fé nos convence dele. A nossa alegria, queridos padres, é a alegria também dos mártires, que é uma alegria forte nos momentos de tormentos que nós vivemos. No fim, esta alegria venceu e abriu a Cristo as portas da história. Como sacerdotes, somos, diz São Paulo, colaboradores da alegria. 2 Coríntios 1, 24. Concluo. No fruto da oliveira, no óleo consagrado, toca-nos a bondade do Criador, o amor do Redentor.
Rezemos para que a sua alegria nos inunde sempre mais profundamente e peçamos para sermos capazes de levá-la novamente a um mundo tão urgentemente necessitado da alegria que brota da verdade. Alegria que brota da verdade. E no território de nossa amada diocese, sejamos como sacerdotes, seguindo as pegadas daqueles que já nos precederam, Dom Vitor, Padre Zezinho e tantos outros, Padre Jair. Sejamos o bom azeite do Espírito Santo para a santificação do nosso povo, sob o olhar da Imaculada, nossa excelsa padroeira. Assim seja. Amém.